Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui nessa madrugada em mais um breve momento de reflexão com um breve versículo que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó: O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, o cenário aqui é Jesus conversando com um fariseu, um líder religioso, que criou muita expectativa no mestre de entender. Pelo que parecia, ele também esperava a chegada do reino de Deus. E o Senhor está explicando para ele que as pessoas só podem entrar no reino se nascerem de novo, que é justamente o batismo, só que aqui o batismo do Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus, que nos conduz a Ele. Um batismo espiritual, que ninguém sabe como acontece, e essa palavra revela bem, particularmente como se dá. Por que que muitas pessoas se entregam na fé e outras não? Vocês já viram que muitas se entregam rapidamente e outras não? Nós não podemos dizer, meu irmão, nós não sabemos como isso acontece. O Senhor Jesus usa o vento, e a palavra que no grego traduzida significa pneuma, que traduz bem o Espírito, porque é algo que vem do céu. Então é algo que é uma ação de Deus para nós. Ninguém pode explicar, ninguém tem a capacidade de entender. E é algo que ele mesmo fornece a direção do vento, ninguém tem como conduzir, é o vento que conduz tudo que passa por seu caminho. Então é justamente isso que o Senhor está tentando dizer, e principalmente que ele não pode ser contido. Não pode ser contido. Nós vemos essa figura em Marcos capítulo 2, versículo 14. A palavra fala que enquanto Jesus caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, na coletoria. Ele olhou para Levi e disse: Vem e segue-me. E o mesmo levantou e seguiu. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que é justamente um chamado do céu para as pessoas. Primeiro nós aprendemos que é num dia comum, não necessariamente na igreja ou em qualquer lugar religioso de cunho aonde há um culto, uma celebração específica para que isso aconteça. Não, ele estava na coletoria, como por exemplo Moisés estava pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro, quando ouviu a voz chamando ele na sarça ardente, ou quando, por exemplo, o Gideão estava malhando o trigo no ladar e o anjo se apresentou para ele, ou até mesmo Paulo, que teve um encontro com a luz, o próprio Senhor Jesus Cristo, e mudou a toda a sua vida em Atos, capítulo 9. Estavam em dias comuns. Paulo até tentava fazer mal para os próprios seguidores do caminho. Ninguém sabe quando isso acontece, é um despertar interno, algo interno que ninguém sabe como se dá. A palavra fala, olha, o Senhor fala assim, ó, assim como você ouve, mas não vê, é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E a outra coisa que eu aprendo é justamente que as pessoas, para seguirem esse novo vive caminho, tem que deixar alguma coisa para trás. Como, por exemplo, aqui citado Levi, que se transformou em Mateus, que é justamente um dos evangelistas, aquele que relatou o primeiro evangelho colocado na ordem da Bíblia, ou seja, na ordem selecionada e não na ordem cronológica, se transformou justamente num evangelista, escreveu, acompanhou o Senhor Jesus e viu os grandes feitos do Mestre. Ele deixou a coletoria, ele deixou o conforto daquilo que ele fazia, do seu dia a dia, mas o que ele teve, o que ele ganhou, ninguém mesmo pode roubar dele. É necessário deixar alguma coisa para trás, todos que nascem do Espírito, porque ele não pode ser contido. Ele vem do céu e ele não pode realmente ser explicado. Ninguém dita as regras do caminho de uma pessoa que nasce do Espírito. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos por fé e não por vista. Vamos orar por isso?
Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, Pai. Talvez pessoas que já tenham sido tocadas e talvez outras que não tenham sido tocadas. Aquelas que não foram tocadas pelo Espírito, que receberam o batismo, Pai, já passaram pelas águas e aguardam ansiosamente para viver um propósito único, que o Senhor possa as preparar e as chamar, assim como o Senhor chamou Levi, Gideão, Moisés e todos os outros homens a uma caminhada espetacular através do Espírito Santo, Pai. Sopra o Teu Espírito, o Senhor sopra onde quer, e aqueles que já estão nessa caminhada, fortaleça-os, Pai. Dê o renovo e cada vez mais comunhão por meio da fé, para que eles venham, para que nós venhamos cada vez mais ouvir de forma nítida a voz do Espírito Santo. Dá-nos a comunhão com o Espírito, koinonia, Pai, é o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Não sabemos o caminho que Ele vai nos levar, mas nós sabemos o destino, e o destino é o céu. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem com essa breve palavra, a paz do Mestre. Tchau, tchau.